Bem-vindos todos a mais uma das nossas aulas de escola bíblica. Nós estamos tratando a respeito desse tema de deveres mútuos, uns aos outros, construindo e mantendo relacionamentos. Meu nome é Paulo Bondesan e eu convido você para avaliarmos juntos as nossas atitudes e assim melhorar os nossos relacionamentos uns com os outros. Nós estamos na quarta lição e nós vamos tratar hoje sobre impedindo que a língua destrua o corpo. Você lembra o que são os deveres mútuos? Deveres mútuos são aqueles deveres que nós estamos fazendo uns para com os outros. Atitudes, ações e sentimentos que devemos ter uns para com os outros. Eu faço para você enquanto você faz para mim e vice-versa, e assim a gente vai construindo os relacionamentos. Essa palavra, uns aos outros, é derivada da palavra grega allelon, que significa uns aos outros, é uma palavra só. E essa palavra, então, tem esse sentido da reciprocidade. O que nós estamos fazendo nesses nossos estudos é pegando cada vez que essa palavra aparece relacionada a um mandamento no Novo Testamento e aplicando, então, para as nossas vidas. Tá bom? Então é assim que nós estamos aprendendo como lidar com os nossos relacionamentos e os nossos deveres que são correlacionados, a eles. Tá bom? Você sabe que a igreja é o corpo de Cristo. Olha esse versículo de 1 Coríntios 12. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós já vimos isso. O objetivo dos deveres mútuos é a união da igreja de Cristo, visando a sua edificação e o seu crescimento. Quando nós estamos falando de igreja, não custa a gente lembrar, nós não estamos falando de prédio, bancos, púlpito, ou coisas parecidas com isso. Nós estamos falando de pessoas. A igreja ela é composta das pessoas. Por isso, esses relacionamentos mútuos que servem para a edificação e a união da gente dentro dos nossos relacionamentos. Tá? E a base, como nós já vimos na outra lição, é o amor. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 13, versículo 34, disse: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. E nós vimos já na outra lição que esse é o nosso primeiro dever mútuo, amar uns aos outros. E ele então estabelece a base sobre a qual todos os outros deveres vão se estabelecer. Bom, nós vimos também que existe quebra de união no corpo. E para que isso então seja evitado, existem os deveres mútuos que nós chamamos de negativos. São aqueles deveres que são ditos para que a gente não deva fazer. Tá bom? Aqueles que nós não devemos fazer de jeito nenhum, e nós vimos na última lição 2 deles. Não trair uns aos outros e não odiar uns aos outros. Esses deveres, então, devem ser feitos para que a gente possa manter a união do corpo. Agora, a Bíblia, ela fala de um instrumento que pode ser usado para destruir também os relacionamentos. E um instrumento bem específico. A língua. A língua. Note esse texto de Tiago, capítulo 3. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Está vendo que Tiago não aliviou nada para esse pequeno órgão, tá? Para a língua. E ela pode ser usada realmente tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. E nesse caso ela pode sim destruir também, cooperar para destruir a união do corpo de Cristo. Bom, note que comunicação é uma coisa essencial na vida da gente. A gente se comunica de várias maneiras.
A gente se comunica por expressão facial, por exemplo. É fácil de você notar quando alguém está alegre ou quando alguém está triste, quando alguém está bravo, só pela expressão do rosto. É uma parte de um jeito de comunicar. Também a gente se comunica por cartazes, por símbolos visuais que são colocados, palavras escritas que são colocadas para que a gente possa entender a mensagem que quer ser passada. A gente se comunica também através de sinais, como sinais de trânsito, por exemplo, ou outros sinais que aparecem por aí. A gente identifica aquele sinal como com um determinado significado que nos traz essa comunicação. Existe também até essa linguagem dos sinais, que nós chamamos aqui no Brasil de Libras, né? A linguagem dos sinais, mas a grande maioria da nossa comunicação é feita através de palavras. Na maioria das vezes que nós nos comunicamos, nós usamos palavras para fazer isso. E como parte principal, a língua. Eu sei que outras palavras podem ser usadas em outros contextos, como por escrita, por exemplo, mas a gente se comunica muito, mas muito mesmo, utilizando a língua. Note o que diz esse versículo. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O que o Tiago está dizendo aqui é que a língua pode ser utilizada para as duas formas. E ela é utilizada, a mesma língua que está louvando a Deus, muitas vezes está amaldiçoando e sendo usada para o mal. Note também esse outro versículo que mostra o poder da língua. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, seja para o bem, seja para o mal. Então, você tem que lembrar que aquilo que a língua solta, todo o corpo vai sofrer as consequências disso. Então é muito importante a gente saber usar com sabedoria esse pequeno órgão para, em primeiro lugar, não quebrar a união do corpo. Não quebrar a união do corpo de Cristo, que são os nossos relacionamentos. Nós podemos utilizar a língua muito bem para poder edificar e não para destruir. Tá bom? Então, tá pronto? Esses deveres que nós vamos ver hoje com respeito à língua são deveres negativos também e que vão nos ajudar a fazer com que a língua coopere para a edificação do corpo e não para sua destruição. Tá pronto? Vamos lá então. O primeiro mandamento é um mandamento bem claro. Não mentir uns aos outros. Isso é o nosso quarto mandamento uns aos outros e foi tirado desse versículo de Colossenses capítulo 3, versículo 9. O apóstolo Paulo ele diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, tá bom? Como você sabe, a mentira é um dos maiores males do uso da língua. Você gosta de estar perto de alguém que mente? Você gosta de estar sempre relacionando-se com alguém que você sabe que está mentindo? É uma situação muito ruim mesmo. Então a língua ela não pode ser usada de forma nenhuma para mentira. A mentira sempre destrói. Note, ela quebra a confiança e a união entre duas pessoas. É fácil de você notar isso. Basta eu mentir para você uma única vez e você nunca mais vai ter certeza de que a próxima coisa que eu disser para você não vai ser mentira também. Não é assim? Ela quebra a confiança. Uma vez que a gente mente, a gente faz com que a pessoa que está ouvindo aquilo que a gente está falando perca totalmente a confiança na gente. Então, mentira é uma coisa que a gente não deve usar de forma nenhuma. E lembra de uma coisa muito importante. Quem é o pai da mentira? O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 8. O diabo quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, todas as vezes que a gente mente, a gente está dando contas para quem? A gente está dando pontos positivos para quem? Para o diabo. Lembrando
do contrário, né? Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Então, em contraste com o pai da mentira, que é o diabo, nós devemos falar sempre a verdade, que aí nós estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Outra coisa também a respeito da mentira. A mentira é uma atitude típica do velho homem, do qual a gente está querendo se livrar. Né? Lembra desse velho homem que em Colossenses capítulo 3 está sendo dito, note o versículo que fala ali em cima, que nós não devemos mentir uns aos outros, uma vez que nós já nos despimos do velho homem com as suas práticas, tá bom? E só para você saber, Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e capítulo 22, versículo 15, que são os versículos que estão ali no finzão da Bíblia, incluem os mentirosos na lista que ficarão fora do reino dos céus. Ali ele está dizendo, está colocando listas de vários pecados, inclusive assassinos, idólatras, e os mentirosos estão incluídos ali. Então, mentira, gente, é uma coisa que a gente tem que eliminar da vida da gente, tá bom? Mentira é pecado. E pecado a gente não trata. A gente elimina da nossa vida. Com pecado, a gente nem brinca, tá bom? Nem brinque de ficar mentindo. Sabe aquelas brincadeiras de você falar alguma coisa que não é verdade para o outro e depois falar, não, é mentira, eu estou só brincando. Não brinca com essas coisas, porque você vai perder a confiança. As pessoas nunca vão saber se você está brincando ou se você está falando sério. Mentira é pecado, e pecado a gente não brinca com ele, tá bom? Então esse é um dever mútuo que é muito importante. A gente poderia falar muito mais a respeito disso. A palavra de Deus ensina muito a respeito da mentira, mas a gente vai ficar por aqui. Existe um outro dever mútuo que é muito importante também, que a gente tem que ver. Não morder e devorar uns aos outros. O que é, pastor? Não morder vamos entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui em Gálatas capítulo 15 com isso, tá bom? Note o versículo 15. Mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Bom, tá fácil de você entender aqui que isso não é canibalismo. Nós não estamos falando aqui de canibalismo, mas nós estamos falando aqui dos conflitos que acontecem por causa das diferenças que existem entre as partes do corpo. Nós somos corpo de Cristo, mas nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos diferenças. E essas diferenças, muitas vezes, quando colocadas umas na frente das outras, elas geram conflitos. Muitas vezes o que acontece é que a gente tem opiniões diferentes, tem interesses diferentes, até capacidades diferentes, e aí esses conflitos acontecem. Você já não deve ter se irritado com alguém, por exemplo, que está demorando para fazer determinada coisa que você faz assim rapidinho, mas são diferenças. Você tem certas facilidades que talvez aquela outra pessoa não tenha. E então a gente tem que ver que essas diferenças é que geram conflitos entre a gente, tá bom? É por isso que ele está falando a respeito disso. Agora, o que a gente faz com os conflitos? Os conflitos, sim, a gente trata, tá bom? O que acontece é que muitas vezes, quando há conflitos por causa de diferenças, nós não estamos falando nem de coisas erradas, nem de pecados. Às vezes, somente de jeitos diferentes de fazer coisas. Eu tinha um professor no seminário que contava pra gente que ele brigava com a esposa dele por causa do jeito de apertar a pasta de dente. Eu não lembro qual dos dois, mas um apertava no meio, o outro queria que apertasse embaixo. E isso causava um conflito muito grande entre eles, até que eles resolveram que aquela diferença não fazia grande coisa no relacionamento deles. E resolveram parar de brigar por causa disso. Então, muitas vezes o que acontece é isso. Os conflitos, eles precisam ser tratados. E esses tratamentos têm como base o quê? O amor. O amor. Você ama o seu próximo? Você ama aquela pessoa
que é diferente de você, talvez até uma pessoa próxima, e que você tem se degladiado com ela, tem se desunido dela, simplesmente por coisas que são pequenas demais, são gostos, são preferências. Ela não está fazendo nem nada de errado, só está fazendo diferente daquilo que você gostaria que fosse feito. E aí então, aplicando o amor, a gente faz com que essas diferenças sejam tratadas, amenizadas e os conflitos nem aconteçam. Quer ver uma coisa legal? Vamos ler alguns versículos anteriores a esse de Gálatas capítulo 5, versículo 15. Vamos ler os 2 versículos anteriores que eu coloquei na tela para você aí. Note os versículos 13 e 14 que dizem o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí vem o versículo 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Tá vendo? Então, se a gente aplica o amor dentro das nossas vidas, se a gente trata os nossos conflitos com amor, nós vamos tranquilamente fazer com que essas diferenças sejam cada vez mais amenizadas e os conflitos não existam. Tá bom? Então, vamos entender um pouquinho melhor essas duas palavras. Morder vem do verbo dákno, que significa morder, cortar, mas também significa injuriar, atormentar. É quando você está provocando dor na pessoa que está tendo esse conflito com você, essa diferença com você. Provocação de dor. Quando você morde alguém, você está provocando dor física na pessoa. E esse verbo diz respeito também não só a dores físicas, mas quando você morde alguém, provocando uma dor emocional, uma dor sentimental nessa pessoa. Por exemplo, uma palavra muito em voga hoje é o bullying. Provocar, você sabe muito bem o que é. O bullying é essa provocação, é esse ato de violência, às vezes física, mas na maioria das vezes psicológica, com a intenção de intimidar ou agredir o outro. Então, quando você está mordendo, o que você está fazendo aí é provocando o outro, fazendo com que o outro seja intimidado. E você sabe muito bem o que acontece. Quando você intimida alguém, quando você provoca alguém, a atitude da pessoa é defensiva. Isso já deve ter acontecido com você, como se fosse a atitude de um cachorro acuado, né? Você pega um cachorro e tenta cercar ele num lugar, principalmente se é um cachorro que não conhece você. O que ele vai querer fazer com você? Ele vai querer fugir dali, ele, com medo, ele vai então querer te morder. Então é dessa atitude que o apóstolo Paulo está falando para a gente. Tá bom? Muitas vezes a gente recebe mordidas dos outros por causa da provocação, porque a gente acaba provocando outros e a gente morde outros dessa forma também. Tá? Não devemos morder, também nós não devemos devorar. Devorar é a palavra katestio, que significa não só devorar, como consumir. Eu peguei alguns versículos que essa palavra foi utilizada no Novo Testamento também, para que você entenda do que ele está dizendo. Por exemplo, Jesus disse para os mestres da lei e para os fariseus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram, olha a palavra sendo usada aí, a casa das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. O que Jesus está dizendo aqui é que esses caras religiosões, eles estavam se aproveitando da fragilidade das viúvas, dessas mulheres, para poder então levar alguma vantagem sobre elas, né? Principalmente vantagem moral, vantagem onde ele está querendo fazer com que elas obedeçam à risca aquilo que ele está dizendo. Então isso é devorar, segundo o que o Senhor Jesus nos coloca. Também tem essa outra vez que essa palavra foi utilizada, lá em Apocalipse capítulo 20, quando Jesus está vindo
para a terra de volta, já no final da tribulação, na sua segunda vinda, quando ele vem para derrotar o exército do anticristo, e aparece a palavra ali, ó, as nações marcharam por toda a superfície da terra, mas um fogo do céu, vindo da parte de Deus, né, um fogo desceu do céu e as devorou. Então você nota que essa palavra devorar significa realmente exterminar. Quando você arrasa aquela situação e emocionalmente você arrasa aquela pessoa, tá bom? Então, devorar muitas vezes tem essa ideia de você rebaixar a pessoa através das suas palavras, através da sua atitude, tá bom? O que a gente pode concluir disso é que o fim dos que têm o hábito de morder e devorar é a destruição. Note o que o Senhor Jesus Cristo disse: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Então você consegue conceber alguém mordendo-se a si mesmo, comendo pedaços de si mesmo? É assim que muitas vezes acontece dentro do corpo de Cristo. É assim que muitas vezes acontece com os nossos relacionamentos. Apesar daquele irmão, apesar daquela irmã, aquele parente nosso ser parte do corpo como nós também, o que nós fazemos é morder e devorar aquela pessoa. A gente acaba arrasando com aquela pessoa, mesmo não lembrando que essa pessoa também faz parte do corpo de Cristo. Isso é completamente fora de cogitação para a gente poder manter a nossa união. A língua, ela é usada muitas vezes com esse intuito de devorar e de morder os outros e causar essa desunião dentro do corpo. Então, não vamos deixar com que isso aconteça com a gente, tá bom? Vamos cuidar da nossa língua para que a gente não a leve a fazer esse tipo de coisa, tá bom? E tem mais um dever que aqui agora está bem mais claro no que diz respeito à língua, que é o não falar mal uns dos outros. Veja esse versículo de Tiago, capítulo 4. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Tá? Então, vamos entender bem o que diz respeito, o que esse texto está querendo dizer, mas você já entende bem o que eu quero dizer, o que a palavra de Deus quer dizer com falar mal de alguém. Né? Aqui, falar mal é a palavra katalalel, que significa falar contra. Veja esse versículo de 1 Pedro, capítulo 2. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam, aqui está a palavra katalalel, de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Essa palavra foi utilizada aqui para quando os iníquos, aquelas pessoas más, falam mal contra os salvos. E tem esses outros versículos que também você pode olhar, que falam da mesma coisa. O que essas pessoas estão fazendo? São aquelas pessoas que estão caluniando, falando mentiras, que estão falando mal de quem segue o Senhor Jesus Cristo. Você sabe muito bem que o próprio Senhor Jesus Cristo recebeu acusações a respeito disso, os apóstolos e tudo, e quantos dos nossos irmãos foram mortos, mártires de verdade, porque as pessoas iam lá e mentiam contra eles, falavam coisas que não eram verdade a respeito do cristianismo. E é disso que o apóstolo Pedro está falando aqui. Quando nós falamos mal de alguém, nós estamos tendo essa mesma atitude, a mesma atitude dessas pessoas que falavam mal contra os filhos de Deus. Tá bom? A minha pergunta para você é a seguinte: para que serve falar mal dos outros? Para pensar um pouquinho. Para que você acha que falar mal serve? Primeiro, para criar brigas. Para que mais? Falar mal de alguém serve para você criar
briga com os outros. Toda vez que você fala mal de alguém, você vai provocar alguém e vai criar uma briga. Outra coisa é que falar mal é pura obra da carne, provoca dissensões e facções. São divisões dentro do corpo. Quando você fala mal de alguém, o que você está fazendo é dividindo essa pessoa para longe de você. É fazendo com que essa pessoa realmente se afaste de você de uma forma drástica, porque a pessoa não vai gostar de ouvir você falando mal dela. Então é pura obra da carne, tá bom? Que está lá em Gálatas capítulo 5. Também é sinônimo de blasfêmia, difamação, calúnia. E essa palavra é utilizada em Efésios capítulo 4 e Colossenses capítulo 3, também nesse sentido. Então, você está vendo que falar mal, o único motivo que pode ter é a gente criar problema, criar briga uns com os outros. Tá bom? E por que, então, não temos o direito de falar mal dos outros? Primeiro, olha o que diz ali no versículo, porque nós somos irmãos. Falar mal quebra a confiança e cria inimizade. Por isso que o Tiago coloca irmãos. Não falem mal uns dos outros. Outra razão é porque quando a gente fala mal, a gente desobedece diretamente à lei. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Porque você está fazendo uma coisa completamente contrária àquilo que a palavra de Deus lhe orienta a fazer. E ali a última frase diz que nós não devemos falar mal dos outros porque nós nos colocamos em posição de superioridade aos outros. Inclusive, Tiago fala que nós estamos nos colocando em posição de juízes. Quando você fala mal de alguém, o que você está fazendo é colocando aquela pessoa numa situação de vem cá que eu vou te ensinar o que você deve fazer. O que você está fazendo está errado. Ou você não está agindo de acordo com o que eu acho que você deveria agir. Em outras palavras, geralmente a gente não fala mal para essa mesma pessoa, né? A gente fala mal para outra, para que depois chegue no ouvido dessa pessoa também. Então, a gente só vai arrumar confusão falando mal uns dos outros. Tá bom? Mas aí você pode chegar para mim e falar assim, mas pastor, não sou eu quem está falando mal, eu estou ouvindo pessoas falarem mal de mim. Então o que eu tenho que fazer? Então eu vou lhe mostrar algumas atitudes bíblicas que você tem que tomar quando alguém fala mal de você, tá bom? Primeira coisa, fale bem de quem fala mal de você. Que é isso, pastor? Está brincando comigo? Não, mas é verdade. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Olha aqui esse texto. Abençoem os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. O que nós estamos falando aqui, que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, é que a gente tem que pagar o mal com o bem. Olha, eu sei que muitas vezes aquilo que as pessoas falam da gente não são gostosas da gente ouvir, muitas vezes são mentiras, muitas vezes são invenções ou até exageros, coisas que a gente não concorda, que a gente não gosta, as pessoas falam mal de nós. Então, a atitude que a gente quer ter é pagar na mesma moeda, é nos defender, é falar mal daquela pessoa também. Às vezes não está falando nem alguma mentira, né? Você está falando uma verdade a respeito daquela pessoa, mas a verdade que você está falando a respeito daquela pessoa, ela vai atingir ela de uma forma negativa, vai fazer com que ela se machuque, que ela seja mordida, que ela seja devorada. Por isso que o Senhor Jesus está nos ensinando é o quê? Não fala. Não fala mal das pessoas. Se alguém falar mal de você, fale bem dessa pessoa. Você não precisa pagar na mesma moeda. Lembra, quem é o nosso vingador? Exatamente, Deus é o nosso vingador, então nós devemos deixar para que Ele tome as providências. Outra coisa que você tem que fazer é fazer o bem para quem te faça o mal. Não retribuam a ninguém mal por mal, vençam o mal com o bem. Depois você lê o restante desses versículos de Romanos 12, de 17 a 21, que são muito importantes.
tá bom? Mas a ideia aqui é que a gente tem que fazer exatamente o contrário daquilo que a nossa carne manda fazer. Quando alguém nos faz mal, nos trata mal, a vontade é a gente revidar. Deixa isso para o Senhor, tá? Vamos pagar o mal, vencer o mal com o bem, tá bom? E se não há nada de bom para se falar a respeito de alguém, fique quieto. Não fale nada. Olha o que diz esse versículo de Provérbios, tá bom? Não é Romanos 12 como está escrito ali, é Provérbios capítulo 26, versículo 20, tá bom? Diz assim: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Provérbios 26, versículo 20. Tá bom? Sem lenha morre a fogueira, sem lenha a fogueira se apaga, e sem o caluniador morre a contenda. Quando alguém não fala mal do outro, não há contenda, não há briga, não há discussão. Tá bom? Então vamos tomar isso como base das nossas vidas. Veja esse exemplo maravilhoso aqui. Em Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo está terminando a sua carta, saudando as pessoas e mandando lembranças, vamos dizer assim, daqueles que estão com ele. E ele fala de Lucas, o médico amado, e fala de Demas. São dois que estão ali com ele. Só que acontece uma coisa interessante. Nessa época que ele escreve aos Colossenses, Demas, e a gente vê isso depois nas cartas a Timóteo, estava já se desviando da palavra de Deus e já não estava se comportando da forma como o apóstolo Paulo gostaria que ele se comportasse. A ponto de lá para Timóteo, depois, quando ele escreve para Timóteo, ele diz que Demas o abandonou seguindo o mundo. Eu creio que nesse versículo, Demas já estava tomando algumas atitudes que o apóstolo Paulo estava com a pulga atrás da orelha com respeito a ele. Então, olha só o que ele diz. Ele fala: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Ou seja, ele não fala nada a respeito de Demas. Provavelmente ele já estava vendo coisas negativas nele, mas ele ficou quieto, não falou nada. E tentou tratar certamente com o próprio Demas a respeito do que estava acontecendo. Então esse é um exemplo muito bom para a gente. Se você não tem nada de bom para falar a respeito de alguém, não fale nada, tá bom? Não fale nada. É muito melhor a gente ficar sem falar mal de ninguém, mesmo daquelas pessoas que, ao nosso ver, merecem que a gente fale. Tá bom? Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos o nosso primeiro mandamento, que é o mandamento base, amar uns aos outros, que vai ser a base para todos os outros. Vimos alguns mandamentos que também falam a respeito de não destruir o corpo, como trair e odiar uns aos outros. E hoje nós vimos os mandamentos que impedem a destruição do corpo usando a língua. Não mentir uns aos outros, não morder e devorar uns aos outros e não falar mal uns dos outros. A gente agindo assim, nós vamos cumprir o mandamento e nós vamos trabalhar para essa união do corpo que nós devemos ter. Tá bom? Mas antes da gente encerrar, deixa eu contar uma história para você que vai de encontro exatamente a essa atitude errada que muitas vezes a gente tem, né? Eu soube de uma situação, não sei se foi verdadeira ou não, que aconteceu numa igreja. Havia dentro de uma igreja duas famílias que eram famílias tradicionais dentro dessa igreja, mas parece que os pais da família, os patriarcas, acabaram brigando num dado momento da história e por anos eles ficavam afastados. Essa família vinha, sentava de um lado da igreja, e a outra família também vinha e sentava do outro lado da igreja. Eles não se olhavam, não se conversavam e a igreja ficava num clima bem ruim por causa disso. Agora você imagina essas coisas acontecendo. Isso não acontece de forma nenhuma nas nossas igrejas. Essa é só uma suposição, né? Concorda comigo? Pois é, mas essa coisa estava acontecendo ali. Tinha um rapaz dentro dessa igreja que se incomodou com essa história. Ele sabia que aqueles dois homens eram homens de Deus de verdade, que queriam fazer, mas eles não fazer a vontade de Deus, mas não estavam conseguindo se entender. Então o que ele resolveu fazer?
Ele chegou para uma dessas pessoas e começou a conversar com ele. E no decorrer da conversa, saiu o nome do outro no meio da conversa. E agora imagina como esse cidadão ficou. Ele começou a esbravejar, falando mal, falando não, que aquele outro não me respeita, e não sei o que lá, para cima e para baixo. E esse jovem, com sabedoria, virou para ele e falou assim, tudo bem, ele pode ter um monte desses defeitos, mas você não pode negar que ele faz essa coisa aqui de boa. O outro respondeu. É verdade, essa coisa aqui é boa, ele age dessa forma. Mas ele também é ruim assim, é ruim assado, e assim por diante, continuou esbravejando. Tá bom. Esse rapaz então saiu e foi conversar com um outro cidadão. Quando chega para esse outro, ele começa a conversar com ele, e no meio da conversa surge o nome do primeiro. E ele faz a mesma coisa. Não, porque ele é ruim, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Começa a falar mal dele. E aí esse rapaz vira para ele e fala assim, mas sabe, um tempo atrás eu estava conversando com ele e ele reconheceu que você age dessa forma muito boa. Ele falou isso para mim, ele reconheceu dessa forma. Aí o cara parou, deu aquela olhada e falou, ele falou isso mesmo? Falou dessa forma. E o que você acha? Você não acha que ele também tem umas atitudes boas nessa outra área? Ele tem uma atitude boa também a respeito disso. Mas ele é ruim também nessa coisa, naquela outra. E a coisa começou assim. Esse rapaz começou a fazer um jogo de, em vez de falar mal, falar bem um do outro para o outro. E aí o que aconteceu? Na próxima reunião que teve na igreja, um já olhou para o outro e cumprimentou. Só isso. Da próxima vez, na outra semana, já estavam trocando bom dia, na outra semana já estavam falando um com o outro e de repente eles conseguiram se unir, se perdoar e reativaram a sua amizade. Como eu disse para você, eu não sei se essa história foi verídica, tá bom? Mas ela conta uma coisa muito importante para a gente. Da mesma forma que falar mal uns dos outros, ela quebra a união, falar bem e aproxima um do outro. Então, fale bem. Não vamos devorar, não vamos morder uns aos outros. Vamos usar a nossa língua para coisas que edificam, para coisas que realmente vão trazer benefício uns para os outros. Tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar com o uso correto e vai unir a gente cada vez mais. Relembrando então o nosso versículo, só para você não esquecer. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos ensina como utilizar a nossa língua da maneira correta. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer com que esse pequeno órgão que o Senhor deu para cada um de nós realmente sirva para edificar e para unir o corpo de Cristo e criar cada vez mais bons relacionamentos entre nós. Ajuda-nos a não pecar com a língua. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Não esqueça de prestar atenção também para que essas atitudes possam ser práticas na vida da gente e não somente ficarem na teoria. Bom? E não perca a próxima aula, onde nós vamos falar mais a respeito desses deveres mútuos que vão ajudar a gente nos nossos relacionamentos. Que Deus abençoe você, tenha um bom dia.